hoje nós vamos trabalhar um tema, uma pregação que vai te abençoar muito, e eu quero que você preste atenção nesse tema aqui, ó. Deus não é estático. Diga, Deus não é estático. Bom, a palavra estático significa falta de movimento. Diga, estático significa falta de movimento. Diga, estático significa que não se pode mover. Diga, estático significa que não se consegue movimentar. Mover significa estar parado, paralisado, sem progresso, sem evolução. Estático, então, em resumo, significa algo parado. Estou estático. Como é que eu estou agora? Estático. Não há nenhum movimento. Não se consegue movimentar, não tem como mover. Então eu pergunto, Deus é assim? Não. Olha bem, Deus não é estático. Se você pensa que Deus não está trabalhando por você, esse pensamento, ele não procede. Deus está trabalhando por você. Você não vê o mundo espiritual, não consegue enxergar, mas se pudesse, você ia ver que Deus não para um segundo sequer, um milésimo de segundo sequer, pensando na gente. Deus não para, gente. Deus não é estático. A mensagem de hoje, ela é para você diretamente. Deus quer trabalhar isso no seu coração. Então, quando a gente cita ou diz que Deus não é estático, nós estamos dizendo que Deus não para. Deus é um ser em movimento. Diga, Deus é um ser em movimento, que movimenta. Ele não é um ser paralisado. Ele não é um ser que não se move ou que tem falta de movimento. Deus age. E se você pegar a Bíblia, você vai estar pegando ela agora, ó. Você vai ver que desde o princípio de tudo, você vê Deus em movimento. Abra, por favor, em Gênesis, capítulo 1. E aí você já consegue ver Deus em movimento. Estamos falando do primeiro livro das Sagradas Escrituras. Gênesis, capítulo de número 1. Deus não é estático. O versículo 1 e o versículo 2, 1 e o 2, diz o seguinte: no princípio, todo mundo conhece isso, criou Deus os céus e a terra. Para você criar alguma coisa, você precisa de quê? De movimento. Olha como é que Deus já estava presente no princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora preste atenção no 2. E a terra era, como é que era a terra? Sem forma e vazia. E havia o quê? Trevas sobre a face do... Agora leia em voz alta. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Diga, o meu Deus movimenta. Olha aí, ele não é estático. Ele se movia desde o princípio sobre a face da terra, das águas. Ele se movia sobre a face das águas. Então, nosso Deus está sempre em movimento, sempre trabalhando, sempre agindo. Ele não é estático, ok? Lá no livro de João capítulo 5, essa pregação ela vai levar 5 minutos. É uma
pregação que vai te abençoar muito. Apesar de seu tempo de duração. Mas é aí que está Deus, irmãos. Ó, capítulo 5. Quem já achou? Veja o que Jesus disse a respeito de Deus e dele mesmo. Versículo 17. Leia comigo, por gentileza. E Jesus lhes respondeu, 1, 2, 3. Meu Pai trabalha até agora, e eu também. E eu trabalho também. Está dizendo aqui, ó, meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho. Quem é que trabalha até agora? Deus. Então Deus não é estático. Não é um ser parado ou paralisado, que não se movimenta. Deus está sempre trabalhando, Deus está sempre agindo. Irmão, se você prestar atenção, tudo que Deus criou, movimenta. Repare as constelações, os astros, os planetas. Repare as estrelas, elas se movimentam? A lua. Hoje, agora estamos de dia. Você vê a lua? Mas lá no Japão, alguém está vendo a lua? Agora ela está lá. Daqui a algumas horas ela estará aqui. Não está movimentando? O sol, ele não movimenta? Ele gera energia, ele gera calor. Para gerar energia e gerar calor, tem um movimento. Você percebeu que tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, movimenta? Olha os rios. Deus que criou. Na criação de Gênesis, quando a gente vê, ele cria os animais, ele cria todos eles assim, ó. Aí ele criou o leão. Ele criou os animais, ó, os répteis, os anfíbios, todo tipo de bicho Deus criou, mas ele criou e embalsamou e deixou ali, estáticos. Justamente para você, quando tiver um tempo com a família, ir ao museu de Deus para conhecer o que ele criou. Não, gente, Deus criou os animais, deu vida aos animais, e os animais se movimentam. Olha como é que Deus é fantástico. Repare as árvores, as folhas mexem. O vento, olha o que o vento faz, está sempre em movimento. Olha para as nuvens. Você olha assim e vê a nuvem. E uma hora ela está o quê? Movimentando. Quando ele tira o povo do Egito, que leva para o deserto, ele cria uma coluna de quê? De fogo. Mas ele cria uma outra coisa. Alguém lembra uma outra coluna? A nuvem. E quando a nuvem, ela se movia, ela mexia, o que acontecia? Era para o povo levantar acampamento e seguir em frente. Olha os sinais de Deus, tudo movimento. Aí a nuvem mexia, opa, está mexendo. Foi Deus que criou, então a nuvem começou a mexer. E aquela nuvem e aquela coluna de fogo não se apartava do povo. Por onde eles iam, eles se acampavam, estava lá, sempre em movimento por eles. Deus não é estático. Tenta entender isso. Ele está em movimento o tempo todo. E tudo que ele criou, você vê Deus. Tudo que você olha assim, você consegue ver Deus. Olha aí, Deus fez isso, está movimentando. Quando Deus disse para Abraão, Abraão, sai-te da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Deus estava pedindo para ele fazer o quê? Se movimenta. Não fique parado. Nesse mesmo capítulo aqui, 5, se você reparar os versículos 1, 2, 3 e 4,
Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há, próxima à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu, qual era o nome dele? Betesda, o qual tinha o quê? 5 alpendres, pavimentos. Versículo 3, ó. Nestes jazia, o que jazia nestes? Grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Olha agora, esperando o quê? Agora olha o que acontecia. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Pastor, onde é que está a pregação para mim aqui? Onde é que está a mensagem para mim? Deus não é estático, tá bom, amém, glória a Deus. Deus realmente está trabalhando para mim, Deus está trabalhando a meu favor, Deus não para por mim, Deus ele movimenta, tá, mas e aí, eu já sabia disso, pastor. Sabia que Deus é bom, e que ele movimenta, e que ele faz, e que eu já sabia. Sabe onde está a mensagem aqui? Vou deixar para a semana que vem. Sabe onde está a pregação para mim e para você? Em Gênesis. Volta para Gênesis. A pregação para nós está aqui, ó. Gênesis capítulo 1. O que nós estamos pregando? Posso ler? Olha a pregação aqui onde está, versículo 26 e 27. Olha aí. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Leia o 27 comigo em voz alta, 1, 2, 3. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Diga assim: Deus não é estático. Aí o que ele fez? Criou alguém para ser igual a ele. É aqui que está a pregação. É aqui que está a mensagem para mim e para você. O que Deus quer dizer? Para você não desistir. Você não é um ser criado por Deus estático. Você é um ser criado por Deus para se movimentar, para agir, para não desistir, para seguir em frente. Custe o que custar, se movimenta. O dia que Josué perdeu o seu líder, Moisés, ele se prostra. Deus precisou tocá-lo e dizer: levanta-te, tu e este povo, levanta-te e passa o Jordão, tu e este povo. Deus está dizendo: se movimenta, não fique assim, estático, por causa da perda. Meu servo Moisés é morto, mas o meu trabalho, a minha obra continua e vai ser por meio de ti. Então, reaja. Deus está dizendo para você que está aqui hoje, nessa manhã, para reagir, se movimentar. Irmãos, preste atenção, muitas coisas têm acontecido no mundo, ou muitas coisas têm acontecido na nossa vida, cruzado pelo nosso caminho para nos parar. Percebe isso ou não? Sentimentos, emoções, tantas coisas.
ruins muitas vezes, ruins na maioria das vezes, é claro, ruins, que tentam nos parar, nos bloquear, nos fazer estáticos. Mas toda vez que isso acontecer, você deve lembrar, Deus não é estático, e Ele criou um ser que sou eu, igual a Ele. Então eu não posso ser uma pessoa estática. Eu tenho que me movimentar. Tudo aquilo que estiver tentando te parar, não deixe. Se movimente. Quantos projetos, quantos sonhos, quantos desejos interrompidos, que parou no meio do caminho, que não foi mais adiante, que deixou de funcionar. Acorda, não seja estático, se movimenta, levanta acampamento e vai para cima, que você ainda não chegou na terra prometida, está entendendo? Você ainda não chegou à terra, conquistou já muitas terras, muitas, mas ainda existe a prometida. Então não seja estático, não pare na fé, não pare em conhecer a Deus, não pare em prosseguir com seus negócios, seus projetos. Está aí o que Deus já está falando para alguns. Está com um projeto aí no coração? Tá, não pare, não seja estático, siga em frente. Ah, mas há tanta coisa até chegar lá. Não olha para essa tanta coisa até chegar lá. Apenas continue semeando, fazendo a sua plantação, continue caminhando, continue, mas os ventos vão vir mesmo. Vai bater forte, as tempestades vão surgir no caminho. Gente, não pense que vai ser fácil chegar do outro lado da margem. O importante é você não sair do barco, está entendendo? Digo, o importante é eu não sair do barco. Porque no barco que eu estou, Jesus está. Então siga em frente, continue, e você chegará do outro lado da margem. Agora, não pare por causa de um vento que assoprou. Não pare porque alguma coisa lhe aconteceu no caminho e você teve que parar para dar atenção àquilo ali e parou e ficou parado. Siga, vá em frente. Não desanime, não desista. Você foi criado à imagem e à semelhança de um Deus que não é estático. E o que Deus está querendo dizer para você é que você é igual a Ele. Foi criado para ser igual a Ele. Então não pare. Custe o que custar, não pare. Vem um desânimo que for, não pare. Porque às vezes vem desânimo, não vem? Você fica desanimado às vezes ou não? Só 3. É fácil, não. Só 3 pessoas ficam desanimadas. Bem-aventurados os demais. Às vezes dá um desânimo, gente, mas na hora você tem que respirar fundo. Não posso ficar desanimado. Eu tenho que me levantar, eu tenho que prosseguir, eu tenho que ir em frente, tenho que seguir. Entende ou não? Não desista. Não seja estático. Não interrompa o seu processo, a sua evolução, o seu crescimento, a sua caminhada. Seja abençoado por Deus. Porque Deus não para por você, então não pare você por Ele. Porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os seus. Ele tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos está escrito, pode ser impedido, então nenhum dos seus também vão ser impedidos. Amém? Esta é a mensagem. Deus não é estático, e Ele criou um ser igual a Ele. Diga, tal pai, tal filho. Diga, Deus não é estático. E eu, feito sua imagem e semelhança. Não, olha do lado, sorriso assim. E eu não sou estático. Amém? Às vezes a gente briga com a criança que está ligado no 220, já reparou isso? Ah, não para, mas irmãos, isso é criação de Deus. Está entendendo? Ah, mas não para e fica se mexendo, ai meu Deus do céu, ai, deixa. Não para porque, Deus criou gente assim mesmo. Tudo que Deus criou
movimenta, se movimenta. Deus não fez nada estático, irmãos. Tudo está em movimento, 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 movimento e movimento. Amém? Então, não seja estático. Ah, hoje não vou para a igreja. Por quê? Vai ficar parado? Vai cultuar, não é? Ah, hoje eu não... Você fala assim, ah, hoje eu não vou trabalhar. Ninguém fala isso, né? Já reparou? Acorda, hoje eu não vou trabalhar. Hoje eu não vou ficar em casa. Fica. Depois eu dou um jeito de levar um atestado. Olha que coisa séria. Gente, não seja estático, vai para cima, se movimenta, faça sol, faça chuva, você está lá presente. Deus te abençoe. Levante suas mãos e diga, Senhor, agradeço por essa palavra. Amém? Vamos dar uma salva de palmas.